CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Marco Bravo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Então, na última semana nós falávamos de trazer o assunto animais sociais para o nosso ouvinte e a gente começa com as abelhas. Isso. São os insetos sociais, né? Abelha, cupim, formiga. Por que sociais? Porque tem uma organização, uma divisão de tarefa, né? Você tem na biologia as colônias. Colônia não tem aquela divisão de tarefas. Sociedade já tem uma coisa mais sofisticada. Então, são as relações ecológicas. As colônias, por exemplo, caravelas, que são essas águas-vivas que vivem por aí, uma protegendo a outra, mas não tem uma tarefa especializada. A sociedade já tem uma organização, divisão de tarefas, o que o indivíduo vai fazer durante aquele dia. Então, ele tem uma função mais especializada. Então, esses insetos sociais, como abelha, cupim, formiga, tem toda uma divisão, né? Uma organização na colmeia, né? No formigueiro, no cupinzeiro, quer dizer, você tem uma divisão de tarefa. Então, a gente chama de insetos sociais. E as abelhas é um mundo fascinante, né? Tem um papel importantíssimo. Pesam menos de 1 grama uma abelha. Estou falando de abelha africana e europeia, essa abelha, né, Apis mellifera, que produzem mel em boa quantidade. Tem abelhas brasileiras que são bem menores, a sem ferrão, que a gente vai falar mais na frente. Então, sustentam a vida do planeta Terra, porque grande parte da agricultura depende das abelhas. Grande parte da produção agrícola depende das abelhas por causa da polinização. Então, elas melhoram a produtividade e, durante o processo de polinização, elas vão fecundando as flores. Elas levam o grão de pólen cai lá no aparelho reprodutor feminino da flor e acaba proporcionando todo o processo de fecundação e formação dos frutos. Então, olha a importância das abelhas. E ela é dividida em casta, nessa sociedade. Então, a colmeia é uma verdadeira sociedade organizada em castas, com funções bem definidas. Uma rainha, a rainha da colmeia, geralmente a colmeia só tem uma rainha, né, Patrícia? A soberana. Você tem outras, a soberana, tem outras sendo preparadas, tem algumas princesas que estão sendo preparadas para substituir aquela rainha, ou para formar novas colmeias, para expandir a espécie. Quanto né? Que tempo é muito vive importante. uma rainha? Uma rainha vive de 3 a 5 anos. Você vê que interessante. Coloca em média, a partir do momento que ela chega à fase adulta, 2.000 ovos por dia. Olha a quantidade de ovos. Uau. Por quê? As abelhas vivem pouco, as colmeias vão se renovando diariamente. Abelhas operárias morrendo, novas abelhas surgindo, né? Lógico que passando por todas aquelas fases do desenvolvimento indireto, ovo, larva, até chegar à fase adulta. As operárias são importantíssimas, mas são todas estéreis. Um dos fatores que dá fertilidade à rainha é a sua nutrição com geleia real, que é rica em feromônio. Então, as abelhas rainhas são férteis, as operárias são estéreis. Agora, E tem um propósito. o que faz, então, no meio de 2.000 ovos, entre aspas, né, futuras abelhinhas estéreis, eles escolherem uma para ser a próxima rainha? São ovos especiais que vão ser nutridos, cuidados e nutridos com alimentos especiais, como a geleia real, que Então, é rico em hormônio sexual. No meio Hormônio desses chama ovos, feromônio. no meio desses ovos tem aqueles que se sobressaem? Elas selecionam os ovos especiais. Você sabe que óvulos é diferente de óvulos. Óvulos são gametas que não foram fecundados. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o zangão. E os ovos ocorreu a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, né? Então são selecionados, levam a nutrição, recebem uma nutrição especial, e isso faz com que a sua gônada, né, a sua estrutura produtora de gametas se desenvolva e ela se torna fértil. Desses Olha que 2.000 bacana. ovos, qual a porcentagem aí de especial? 2, É 3, 100? irrisório, é muito pequeno, Muito é pequenininho. muito pequeno. Vai variar, né? E Mas é muito alguma não pequeno rende? porque Que elas estimulam mais de uma, né? Uma vira rainha. isso.
E as As outras? outras, geralmente é uma de cada vez, mas tem princesas sendo preparadas. Você sabe que as princesas não têm uma personalidade desenvolvida na frente da rainha. Então, jamais ela vai formar, ela vai competir com a rainha naquela colmeia. Se você separar, no caso do cultivo, mas colocar essa princesa numa caixa muito próximo da rainha, dificilmente ela vai se transformar em rainha, porque ela Olha, precisa adquirir personalidade para se transformar em rainha. Olha que coisa bacana. não é? Geralmente eles levam para um local distante e viram a caixa no sentido oposto, mantém essa caixa fechada por uma semana, 2 semanas, até que a princesa ganhe personalidade de rainha e passe a coordenar aquela nova colmeia. E É quando muito você legal. separa essa princesa para formar uma nova colmeia, as Sim. operárias são levadas algumas junto? Algumas operárias são levadas também. Quando você está Uhum. cultivando, você leva um grupo de operários com aquela princesa e fecha a colmeia, porque ali ela vai desenvolver personalidade e coordenar aquelas operárias. Aquelas operárias ficam submissas, obedientes à nova E, rainha. e os zangões, eles ficam presos a essas colmeias? O zangão, olha que coisa incrível. Você sabe que o zangão não tem pai, né? Ô, É um dó. verdadeiro filho da mãe. No bom sentido. No Claro. bom sentido. Porque Filhinho ele da surge mamãe. só dos óvulos. Filho da mamãe. É um Eles filhinho da só mamãe. surgem dos óvulos. Os óvulos não são fecundados. As operárias e as rainhas, a gente chama de animais diploides, que vêm do N do espermatozoide com o N do óvulo. Já o zangão, ele é haploide, é só do óvulo. São óvulos especiais que se desenvolvem, sofrendo divisões celulares, por partenogênese. Já ouviu falar em partenogênese? Já ouvi nas minhas aulas de biologia lá Lá antigamente. atrás, né? Parteno quer dizer virgem, não foi Uhum, fecundado. Então, quer dizer, são óvulos que, em condições especiais, de temperatura e outros fatores físico-químicos, eles começam a sofrer divisão celular, mitose, sem ser fecundado. Aí uhum. formam os machos. Então, os machos, tanto. Não sei se você já ouviu essa frase assim: ai, 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 carrapato não tem pai. Já. Não tem pai mesmo, só tem mãe. O Uhum, carrapato macho também surge por partenogênese. O zangão também surge por partenogênese. E o zangão vivem pouco. A única função é fecundar a rainha durante o voo nupcial, que é um outro assunto muito uhum. legal. Ah, As abelhas rainhas voam, aham, vão liberando feromônio e deixam os zangões, né, uhum. loucos, né, ficam loucos atrás da rainha. Então a rainha chega a copular com vários zangões. Existem Uhum, dados aí de 16, 18 zangões, durante aquele voo nupcial, o zangão copula, morre. Outro uhum, vem, copula, morre. Mas por que tantos zangões? Para armazenar espermatozoides diferentes lá numa bolsa chamada espermateca, para proporcionar variabilidade genética e evolução da espécie, né, constante, evolução uhum. constante. Então, o espermatozoide diferente é para proporcionar variabilidade. Você sabe que ela consegue armazenar espermatozoides na espermateca. Esses espermatozoides ficam em boas condições, né, ficam ali sobrevivendo em boas condições, e ela vai liberando o espermatozoide à medida que os óvulos vão amadurecendo. Enquanto Os isso, o óvulos estão pobre do lá, zangão já partiu dessa vida para já uma melhor, partiu, já né? deixou seu material genético, já cumpriu sua função e já foi embora. Encerrou seu ciclo. Novos zangões vão surgir na colmeia. Gente, a vida A do rainha está zangão, então, é separando de lá. quanto tempo? Horas? É Semanas? curto. Não, pode ser dias, né? Vamos Dias? melhorar, Ou... talvez dias. Porque vai depender muito das condições Uhum. ambientais, Agora, temperatura, uhum. né? Agora vamos lá. A gente sempre ouve falar que a abelha produz cera, própolis e mel. Uhum, Mas tem mais, não isso. tem? Tem mais. Ó, cera é usado para construir os favos. Uhum. O própolis é uma resina que tem propriedades, né, medicinais antibacterianas. Além do pólen, né, que é coletado como alimento proteico, também comercializado como suplemento. Tem muita gente, apesar do pólen, né, um período agora de primavera, aumenta a alergia, pólen das plantas, né? Tem a Uhum. geleia real, que é o alimento da rainha, é um suplemento valioso da indústria de cosméticos e da saúde. Eu lembro de já ter consumido geleia real. Uhum. E a geleia real é o alimento da rainha que torna a rainha fértil. E tem um Hum. veneno, né, a toxina,
que é um potencial terapêutico em doenças reumáticas, dores nas articulações. Porém, a abelha, se você for alérgico à abelha, tem que ter Pode muito matar, cuidado, né? hein? Uma Alérgico a esse curiosidade. tipo de veneno. Às vezes você vai comprar mel, vai lá no produtor e ele te Uhum. oferece um pedaço daquela cera, né? Daquele favo de É, mel. o favo, Aquilo ali é Aham. cera, pode comer normalmente? A cera é feita de É, quê? não faz mal, mas o sabor Uhum. não é tão assim agradável, né? Aham. Geralmente fica aquele resto de cera na boca, igual um chiclete. Aí você joga fora, você só obtém o líquido que é o mel, aquela coisa pastosa da cera, você vai expelir, né? Não vai engolir, né? Uhum. Geralmente não é muito agradável para engolir. Agora, Então, as abelhas. hum, Pode não, eu ia te perguntar. perguntar quantos tipos, variedades de abelha existem. É, essa abelha Apis mellifera, você tem duas variações, a africana, que é muito agressiva, Uhum. e a europeia, que é mais dócil, mas a africana é boa produtora de mel. O que que eles fizeram? Fizeram o cruzamento, e no Brasil hoje nós temos disseminado aí abelhas, né, essas abelhas que a gente chama de domésticas, abelhas Apis mellifera. Porém, nós temos só no Brasil Hum. cerca de 400 espécies de abelhas Uau! sem ferrão. São do gênero Melipona. Por isso que a gente chama, em vez de apicultura, que é o cultivo de abelha com ferrão, Apis mellifera, a gente chama de meliponicultura, Que é que vem basicamente o do mel. gênero Melipona. Ah, e é A basicamente mel, produz, né? Não tem ferrão, não tem nada. não tem ferrão, ela usa defesa, algumas estratégias de defesa. Tá? E Uhum. umas não podem conviver com outras. Eu, por exemplo, instalei 3 caixas numa escola ali na Enseada do Suá, no pátio. Olha que bacana. Mas eu levei mais de um ano para convencer as famílias de que essas abelhas não tinham ferrão, não causavam danos às crianças. Então, nós colocamos no pátio e virou uma atração da escola. Ah, que As legal. crianças vão lá para ver as abelhas, no caso a jataí, a uruçu amarela. Você tem Uhum. 400 espécies, né? Uhum. Agora, o que que vem causando dano a e esse mel, Patrícia, é um mel mais viscoso. Ele não é um mel, ele é um, ali, perdão, é um mel mais líquido. Ele não é um mel viscoso igual da abelha que a gente Marco, conhece, né? Marco, Oi. vamos só para o Repórter CBN e a gente volta para falar da característica desse mel e encerrar nossa conversa, tudo bem? Ok, Rapidinho a gente já tranquilo. volta. Muito bem, 10h05, estamos de volta com o nosso CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, começando aí falando da série dos insetos sociais. Marco Bravo conosco, falando sobre as abelhas, o comportamento, a vida em sociedade, a hierarquia entre elas. E a gente estava falando sobre as abelhas sem ferrão, um caso à Isso. parte, né? E você está falando do mel delas, que é Uhum. mais viscoso, não é É, isso? no caso a jataí, é um mel bem valorizado a nível medicinal, né? Uhum. A uruçu já produz um mel abundante. É um mel mais líquido, ele não é um mel que fica, que ele é viscoso igual da Apis mellifera, né? Então você tem a mandaçaia, que são abelhas bem dóceis, abelhas boas para você criar. Você pode criar até na varanda do seu apartamento. Se você morar numa área que tem muito verde, ela vai sair, vai retirar néctar, vai ajudar na polinização e volta para sua casa. Você sabe que muitas abelhas, quando eu falei 400 espécies, são cerca, no Brasil, 250, 400 nas Américas, juntando a América do Norte, Central e Sul, América do Sul, tá? É, essas abelhas, elas são fantásticas. O Brasil está desenvolvendo agora um trabalho de conservação, divulgação melhor. Até pouco tempo a gente não conhecia, as pessoas não conheciam essas abelhas, né? Se falar de 10 anos atrás, praticamente. Hoje nós temos, inclusive, associação no Espírito Santo, a Uhum. AMES, Associação de Meliponicultura do Espírito Santo, faz um trabalho belíssimo de conservação, de divulgação, de educação ambiental. Só que os indígenas, os quilombolas, já utilizavam há muitos anos tanto o mel quanto outros subprodutos dessas colmeias, né? Aham. Então é extremamente importante a gente conservar, porque melhora a agricultura. Então, toda vez que você coloca fogo no ambiente que não deveria fazer, você, além de matar toda a biodiversidade, microbiana, as bactérias, os protozoários e indivíduos que ajudam muito na decomposição, os fungos decompositores, você também está matando abelha, formiga,
vespas, ninhos de passarinho. Quer dizer, você está dizimando aquele ambiente e devolvendo o carbono armazenado por milhares de anos para a atmosfera em minutos. Então, Show. jamais, não devemos abolir o fogo da nossa prática agrícola, que é uma prática nefasta ao fogo. É isso aí. Marco Bravo, semana que vem, qual vai ser o nosso próximo inseto social? Nós vamos falar sobre cupim, né? Já falamos de formiga, abelha hoje, cupim semana que vem. Vamos falar dos prós e contras do cupim. Tá Aí bom? vem alguém e pergunta, tem pró? Tem pró também. Combinado então, Marco, até quarta-feira que vem. Isso aí. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN. Obrigada, até semana que vem.